Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós retiramos o nosso Evangelho da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, e nos diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. E vamos falar hoje sobre otimismo. Nos baseamos no livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a lição 24, que nos diz assim, ele começa assim: Grandes homens tiveram pais pobres e deficiências físicas, mas tudo venceram. Abraham Lincoln, aí ele cita vários nomes, não é? Abraham Lincoln, Thomas Edison, tentaram e fracassaram. Helen Keller, o Aleijadinho. Então nós vamos falar sobre um pouco essas pessoas, dessas personalidades, porque muito vão nos ajudar exatamente no otimismo que estamos falando hoje, não é? Abraham Lincoln foi presidente dos Estados Unidos, foi ele que decretou a emancipação dos escravos, foi considerado um dos inspiradores da moderna democracia, tornou-se uma das maiores figuras da história americana. Defendia a causa dos pobres e humildes, criado em uma família carente nos Estados Unidos, né? E Lincoln foi autodidata e tornou-se advogado. Veja só que otimismo, que perseverança e que bom caráter, não é? Como ele agiu em favor, em benefício do povo. Thomas Edison foi um dos maiores inventores da humanidade. A sua maior invenção, acredito que a mais conhecida, não é? É a lâmpada elétrica. Mas só que ele chegou a registrar 1.033 patentes. Para ele registrar 1.033 patentes, foram muitas tentativas de erros e acertos até chegar a realmente dar certo e registrar essa patente, né? E ele foi filho de um marceneiro e de uma professora. Com 11 anos, ele instalou no laboratório do porão da sua casa, ele fez um laboratório no porão da sua casa para as suas invenções. E já com 12 anos, aprendeu o alfabeto Morse e começou a construir telégrafos rudimentares. Com 14 anos, ele sofreu um acidente no trem que lhe tirou a sua audição. Aí inventou o telégrafo, que permite enviar diversas mensagens ao mesmo tempo. Patenteou a máquina de escrever, que tanto nos beneficiou, não é? O mimeógrafo, aperfeiçoou o microfone, que ajudou a pôr em prática depois o telefone inventado por Graham Bell, não é? Vejam quanta coisa boa, né? E o aparelho que produzia o som e que evoluiu para o toca-disco, e depois realizou 1.200 experiências. Thomas Edison inventou aí a lâmpada elétrica, que acho que é a mais conhecida. Quer dizer, ele tentou e fracassou inúmeras vezes até conseguir o seu almejado sucesso, não ser conhecido, mas nas suas invenções, não é? E ele deixou várias frases. O gênio é aquele que tem uma grande paciência, porque sem paciência não conseguimos realizar aquilo que estamos nos propondo, não é? Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. E nós, na primeira tentativa, muitas vezes desistimos. E não é por aí, não é? É hora de tentar mais uma vez. Tudo alcança aquele que trabalha duro enquanto espera. É isso aí, o trabalho, não é? Vai nos proporcionar aquilo que queremos. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. Com certeza, os erros são mais ilustrativos para nós, nos fazem ver melhor tudo aquilo que necessitamos. A surdez foi de grande valia para mim. Poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis e me fizeram ouvir a voz interior. Realmente, é muito melhor ouvirmos a nossa voz interior, que nos leva a mais acertos, a sermos mais cordatos em tudo, não é?
Um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. Evidente que sem o esforço nada conseguimos, mas a inspiração que Deus nos manda, os benfeitores espirituais, nos inspirar para conseguirmos o nosso intento, o nosso sucesso, a nossa própria realização. Então, ouvindo a nossa voz interior, que nós conseguimos realizar tudo aquilo que queremos. Helen Keller, filha de Kate e Arthur Keller, que foi um capitão do exército dos Estados Unidos, aos 19 meses ela ficou cega e surda por causa de uma doença que hoje acredita-se ter sido escarlatina ou meningite. E Helen Keller, provavelmente a pessoa surda e cega mais famosa da história. Ela superou barreiras para conquistar o bacharelado e se tornou escritora, filósofa, conferencista e ativista pelos direitos das minorias e das pessoas com deficiência. A sua história virou, inclusive, um filme, o roteiro de um filme muito famoso, né? O Milagre de Annie Sullivan, porque Annie Sullivan foi a sua professora, que também era cega, que tornou-se a sua instrutora, não é? E em 6 meses ela ensinou a Keller, que aprendeu 625 palavras. Foi o início de uma relação de 49 anos ensinando e acompanhando Keller. Então, veja só quantos exemplos maravilhosos de otimismo, perseverança e persistência em realizar o bem, o melhor para cada um de nós. Aleijadinho chamava-se Antônio Francisco Lisboa, nasceu na cidade mineira de Vila Rica, atual Ouro Preto hoje, não é? Foi escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Foi filho de português com mãe escrava, então sofreu já muito preconceito e a doença que o atacou, acredita-se que foi lepra ou sífilis, não se sabe ao certo, né? Que deformou seus pés e suas mãos. E mesmo doente, ele não abandonou a sua arte, persistiu com muito otimismo. Assim, quando as suas mãos se deformaram por completo, atou-as com uma correia de couro para segurar o cinzel, o martelo e a régua, e ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido pelas suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas, não é? Foi difícil obter o reconhecimento do seu talento, pois na época não se perdoava a condição de mestiço, não é? Mas as suas obras continuam aí encantando os nossos olhos e os nossos sentimentos. Basta termos olhos de ver, não é? E ouvidos de ouvir para ver a beleza e ouvir essa maravilha que é através da beleza que ele passa nas suas esculturas, não é? É muito lindo o seu trabalho. E como nos disse Lorival Lopes, Aleijadinho perecia, mas com fé em Deus e em si mesmos, todos eles marcaram presença e fizeram história e nos dão exemplos maravilhosos de otimismo e perseverança. E Lorival ainda nos diz: dentro de você também existe um grande homem, aguardando a sua hora, bastando se descobrir, lutar, pôr em ação a força escondida, o desejo de progredir, alcançar a paz e ser feliz. Veja, dentro de nós existe tudo isso, está lá muitas vezes escondido, essa força, esse desejo realmente de progredirmos. Basta termos otimismo, termos olhos de ver e ouvidos de ouvir as inspirações que nos vêm do alto e para deixarmos fluir toda a beleza que existe dentro de nós. Outro dia ouvi uma interessante história, não é? A real. Uma amiga disse para outra, né? Deixe a sua luz brilhar e iluminar a todos. E a outra respondeu: estou tentando, mas a minha luz está muito difícil a melhorar.
A amiga disse: não está não, valorize-se. Veja o trabalho lindo que você faz. Ela faz um trabalho maravilhoso com bonecas. As bonecas parece que falam com a gente, não é? E faz um trabalho maravilhoso também voluntário junto aos carentes e aos suicidas. E por aí vai. Veja quanta luz ela distribui, fora o coração amoroso que tem. Veja como podemos levantar uma pessoa, mostrar a ela o otimismo, a persistência que ela tem, a amorosidade que tem dentro dela. Isso é muito importante fazer isso com os outros, não é? Ela agradeceu e disse o quanto foi importante ela ter ouvido aquelas palavras de otimismo, de ânimo, de coragem, enfim, tudo isso numa pequena frase, né? Numa pequena dedicação de olhar o outro e mostrar a ele o seu trabalho, a sua luz que existe dentro de cada um de nós. Lorival Lopes ainda diz: descubra-se e valorize-se. É isso aí. A sua grandeza interior pode modificar o mundo. Ele encerra a lição, não é? E realmente, toda a grandeza que temos dentro de nós e que todos nós temos, todos nós possuímos, pode ir modificando, porque a gente começa com um e vai se estendendo. É uma corrente do bem, não é? A gente começa fazendo uma coisa boa e isso vai tomando uma proporção imensa, como Jesus mesmo disse, não é? Brilhe a vossa luz. E temos todas as condições para fazer isso. E todos nós temos muita luz. Temos muita. Basta nós acreditarmos e confiarmos em nós mesmos. Jesus mesmo disse: colocai a candeia sobre o candeeiro, a fim que dê luz a todos os que estão na casa, enfim, a todos os que estão ao seu redor. Confie e persista, tenha muito otimismo. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita luz.